Oi, gente. Esse vídeo é muito importante. Se você assistir ele até o final, eu vou provar para vocês uma coisa que os bolsonaristas e que a direita não quer que vocês saibam. Eles não querem que vocês saibam o que estava sendo feito com o Dataprev. E eu tenho reportagens da época, para mostrar para vocês que o Dataprev, que está no epicentro do escândalo da fraude do INSS, era um alvo das privatizações e estava sendo sucateada para ser privatizada. E foi nesse processo de sucateamento do Dataprev que se facilitou a corrupção e as fraudes com as informações e os dados do Dataprev. E mais do que isso, foi avisado. Eu vou mostrar para vocês que instituições avisaram, antes de se descobrir a fraude, se avisou que os dados sensíveis do Dataprev, se fosse a instituição sucateada, eles poderiam gerar problemas e eventuais fraudes. Tiveram instituições que avisaram antes, e mais do que isso. Eu vou mostrar que foi o governo Lula que retirou o Dataprev, tá aqui, ó. Retirou o Dataprev da privatização. A privatização do Serpro e da Dataprev foi revogada pelo governo Lula. Vitória da resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras. A luta em defesa das empresas continua. Essa é uma notícia aqui do PPD do Rio Grande do Sul, do RS, né? Enfim. Mas eu quero trazer para vocês o histórico. É a história disso daí. Porque essa reportagem da revista Forbes, se eu não me engano, é de 2019. Logo depois do governo Bolsonaro ter começado. Bolsonaro eleito em 2018, assume em 2019, e aí vem a reportagem da revista Forbes. Prestem muita atenção e compartilhem esse vídeo. Porque quando vocês verem as reportagens, uma história vai ser contada, vocês vão entender. O Dataprev pode ser o ativo mais valioso da privatização, o mais importante. Contratos e dados de milhões de cidadãos são extremamente atraentes para gigantes do setor de tecnologia, né? O bordão da moda, os dados são o novo petróleo, cai como uma luva quando o assunto é privatização da Dataprev, que pode muito bem ser um dos ativos mais valiosos a serem vendidos pelo governo. Governo qual? O governo Bolsonaro, que tinha acabado de assumir em 2019. Né? A empresa pública é responsável pela segurança das informações previdenciárias de cerca de 35 milhões de beneficiários do INSS. Isso está na reportagem da revista Forbes. Já sinalizando como o mercado abriu os olhos, assim. Enquanto o petróleo é um recurso finito, dados são infinitamente reutilizáveis. Uma vez tratados, são extremamente valiosos e oferecem inúmeras possibilidades para quem os detiver. O grande capital queria os dados. Mas o que é que eles fizeram? Isso é muito importante entender, porque foi avisado, né, pela AGU que o governo Bolsonaro montou uma engenharia criminosa para fraudar o INSS, diz o ministro da AGU. Desmontando e sucateando, mas a gente vai, isso é mais recente. Mas vamos lá, para falar das privatizações, essa aqui já é uma reportagem um pouco mais na frente, depois da Forbes, porque a Forbes é início de 2019, agora mais para o final, setembro de 2019, a reportagem do El País. Bolsonaro prepara a venda das empresas que possuem dados de toda a população brasileira. Estimadas em 6 bilhões, a Serpro e Dataprev reúnem 12.500 funcionários e possuem informações desde imposto de renda até registro de nascimentos e óbitos e os dados previdenciários do INSS. Não é? Um ex-servidor começa a receber ligações oferecendo empréstimo consignado dias depois de se aposentar. Uma seguradora de veículos com quem um cidadão jamais teve contato lhe oferece um novo seguro semanas antes de vencer o contrato. É uma estratégia planejada com base em informações confidenciais mantidas pelo governo e consideradas valiosíssimas para qualquer empresa que busca dados de potenciais clientes. O que elas têm em comum é que elas são processadas e armazenadas por duas lucrativas companhias brasileiras que o governo Bolsonaro pretende privatizar: Serpro e a Dataprev.
E com isso, de uma hora para outra, uma companhia qualquer pode passar a ter acesso a todos os dados que o contribuinte declarou em seu imposto de renda, inclusive aquelas associações, inclusive as associações para gerar descontos na Previdência e produzir fraudes. Entenderam? Entenderam? Como é que aconteceu o esquema? O desmonte e o sucateamento disso favoreceu que esses dados fossem para essas associações. E aí essas associações passaram a usar isso para fraudar o INSS. Agora, o sucateamento estava acontecendo para quê? Para que uma empresa pública é sucateada? Ela foi sucateada para ser vendida, porque o interesse era privatizar. Vamos seguir. Isso aqui eu já falei. Vamos seguir. O presidente do INSS critica plano de gestão Bolsonaro de privatizar o Dataprev. Olha só como é interessante. Stefanuto criticou a inclusão da empresa de tecnologia no plano de privatização. Governo Lula cancelou isso em abril. Essa é a reportagem do Metrópolis, né? Essa já é de 2023. Mas esse presidente estava criticando o que Bolsonaro fez. Agora, por que será que ele está criticando? O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Stefanuto, disse nessa quarta-feira, isso já tem um tempo, né? Foi em 2023, que houve um hiato na empresa de tecnologias nos últimos anos, os anos do Bolsonaro, e criticou a inclusão do programa de desestatização feita no governo Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro colocou o Dataprev no programa de desestatização e esse programa favoreceu o sucateamento da empresa. Durante o processo do sucateamento é que foi montado o que a AGU está chamando de esquema fraudulento e criminoso. Para quê? Para facilitar o vazamento de dados. E esses vazamentos de dados foram utilizados, entre outras coisas, para quê? Para as fraudes. Em abril, o governo Lula revogou a qualificação de 7 empresas no âmbito do Programa de Parceria e Investimentos da Presidência da República, entre elas a Dataprev. Acabamos tendo um hiato nos últimos anos de investimentos e outros problemas. Hiato no investimento, eu vou traduzir o que o cara está falando aqui, porque às vezes o pessoal usa nos últimos anos, hiato de investimentos e outros problemas é o seguinte: parou de entrar dinheiro no Dataprev porque o Dataprev estava sendo sucateado. O sucateamento do Dataprev favoreceu o quê? Fraudes. O período Bolsonaro cortou grana. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é o presidente da instituição. Na verdade, o chefe do INSS, né? Em seguida, o chefe do INSS, que é justamente onde aconteceu a fraude. O chefe do INSS frisou que o Dataprev é o maior banco de dados do Brasil e é objeto de discussão da Lei Geral de Proteção de Dados e defendeu que é interesse do Estado ter guarda desse banco. E quando você passa por um processo de sucateamento, o que é que acontece? A fraude. Tudo isso faz com que seja de interesse de Estado portar esses dados, dados que são de fundamental importância e de interesse do Estado. Deixa eu fechar isso aqui. A inclusão do Dataprev de outras empresas em plano de desestatização fez a gente andar alguns anos para trás. Isso está sendo diagnosticado agora e, em alguma maneira, pesa no INSS. E foi justamente com o retorno dos investimentos e com a autonomia dada, que não existia antes, à Polícia Federal e à Controladoria Geral da República, CGU. Não, Controladoria Geral da União, desculpe. O que é que aconteceu? Se descobriu a fraude, que começou lá atrás e que não parou no início do governo Lula. Isso é importante entender. Em 2023, o governo Lula revoga as privatizações. O governo Lula começa a recuperação dessas estatais e começa a recuperação dos investimentos. Mas em 2023, o esquema já estava montado. Tinha sido montado em 2021 e 2022. Então o esquema de fraudes continuou até ser descoberto nesse ano. Mas se fosse no governo Bolsonaro, nem descoberto não teria sido. Apesar do que chamou de problemas e falta de investimento e falta de foco, o Dataprev foi indispensável aos brasileiros durante a pandemia. Naquele momento, tanto o SUS quanto o Dataprev foram fundamentais para os brasileiros. Mas repare que o presidente do INSS frisou falta de investimento e falta de foco.
De onde veio essa falta de investimento e essa falta de foco, gente? Isso daí foi sucateamento. Sucateamento. Essa página aqui, já tiraram até do ar isso aqui. Estatal na lista de privatizações de Bolsonaro é essencial para a renda emergencial. Dataprev é responsável por verificar informações de mais de 60 milhões de brasileiros. Lembrando que estava lá na lista das privatizações. Os empregados temem risco à proteção de dados. Aqui, fundamental que eu falei, com privatização do SEPRO e do Dataprev. Ou seja, os funcionários do Dataprev avisaram antes, gente. Vocês têm que compartilhar esse vídeo. Avisaram antes. Ninguém tá falando disso. Isso aqui foi em 2022. Junho de 2022. Julho de 2022, desculpe. 27 de julho de 2022. Saiu na Câmara dos Deputados. Eles já estavam, representantes dos trabalhadores afirmam que estudos para desestatização foram feitos sem licitação, ou seja, uma coisa corrupta. Entendam o que é isso aqui, gente. Os empregados dessas empresas avisaram que fraudes poderiam acontecer antes de se descobrir, por causa das privatizações que estavam em curso. Você tirar investimento, você sucatear, é a primeira etapa da privatização. A privatização estava a caminho. E eles estavam percebendo que estavam perdendo o controle dos dados. E que isso poderia começar a vazar e poderia dar fraude. A fraude em relação ao INSS foi avisada aqui. Eles avisaram que isso iria acontecer. Mas, enfim, o governo Bolsonaro não ligou. Continuou o processo de desestatização. E só quando o governo Lula restabeleceu o investimento, revogou, aqui ó, o Ministério Público vai analisar riscos da privatização para o país e para a população. O Ministério Público Federal já estava percebendo que existiam os riscos, né? E aí foi o governo Lula que revogou isso como uma das primeiras coisas que fez, já em 6 de janeiro de 2023, revogou a privatização do SERPRO e do Dataprev. E aí restabeleceu investimentos, deu autonomia e levou mais de um ano para descobrir a fraude. Para se descobrir os detalhes e tal. E não sabemos ainda todos os detalhes. Por quê? Porque o esquema tinha sido montado lá atrás e no primeiro ano do governo Lula o esquema continuou funcionando, mesmo com a revogação. Porque já estava estabelecido. Gente, isso muita gente não está falando. Não está fazendo essa linha do tempo. Eu fiz aqui para vocês e todas as minhas fontes estão no comentário, elas estão no comentário fixado para vocês. Foi avisado. Sucateamento e tentativa de privatização foi o caminho. Agora eu peço a vocês que compartilhem nos grupos, peçam para as pessoas compartilharem, porque a direita e a extrema direita não querem que vocês saibam disso. Mas eu quero. E eu estou fazendo o que posso aqui para divulgar. Torço para que vocês me ajudem nessa divulgação. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Ou quem sabe se torna membro do canal, faz um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.